Relatos de um Exorcista, parte 3. Todos me perguntam, por que uma vida dessa? Por que ficar perto de tanta dor e sofrimento? Por que abrir mão de tudo? Bem, a verdade é que eu não escolhi nada disso. E nem acho que fui escolhido, só aconteceu. E quando acontece, um homem de verdade faz o que tem que ser feito. A minha infância foi normal, até meus 9 anos, quando tudo aconteceu. Desde que me entendo por gente, eu estava naquele orfanato. Não sei como fui para lá, mas sempre que eu questionava, a resposta era: porque estava nos planos de Deus. E eu pensava, mas que filho da puta. Enfim, cresci no orfanato, fui bem educado, mas sabe como é? Crianças mais velhas quase nunca são adotadas. Eu vou chamar de orfanato apenas, não quero mais problemas. Todas as crianças ficavam no orfanato até os 10 anos, quando, segundo as freiras, eram enviadas para estudar em outro lugar. E era sempre uma tristeza quando um de nós ia embora. Mas o lugar era ótimo, tinha muitos irmãos e irmãs, comíamos bem, éramos bem tratados. E depois dos estudos podíamos brincar no imenso quintal. A propriedade era como um sítio, afastado de tudo e com muito espaço livre. Mas o interessante mesmo era a grande mansão do orfanato. A construção era enorme. Muitos quartos, escadas, muitos esconderijos para brincarmos. O único lugar proibido era o porão. Sempre que anoitecia, brincávamos de esconde-esconde. Eu era mirrado, cabia em qualquer lugar. Um dia, eu me escondi em um antigo elevador de comida. Era um cubículo pequeno que saía da cozinha em direção aos aposentos, que era a parte de cima. Havia um mecanismo de polias que alçava e descia o cubículo de madeira, mas não era usado há muito tempo, e eu fiquei preso lá. Foi um baita trabalho me tirar de lá. Eu fiquei tão desesperado que eu até fiz xixi nas calças. Quando eu completei 9 anos, as coisas começaram a ficar estranhas no orfanato. Algumas das crianças estavam sendo adotadas muito rápido, e com a diminuição das crianças foi necessária apenas uma freira para cuidar do local, a irmã Alice, que sempre foi a matrona do orfanato. Ela metia medo em todo mundo, parecia ter uns 300 anos de tão velha. Lembro-me do dia em que tudo aconteceu como se fosse hoje. Desculpa, é complicado. Bom, era madrugada e eu e mais 2 irmãos, os únicos da casa, a gente escutou alguns sons estranhos vindos do interior da casa, provavelmente do porão. Descemos as escadas até o hall principal e ficou claro que alguém estava rezando em voz alta. Mas parecia outra língua. Na época eu não tinha muita noção do que era, mas hoje eu sei que era hebraico, bem rebuscado inclusive. A curiosidade nos impulsionou e descemos até o porão. Abrimos a porta pesada de madeira e descemos até que os nossos olhos alcançaram a cena do porão. Irmã Alice estava frente a uma mesa de madeira, sem a parte de cima das vestes, com um cutelo nas mãos. Ela estava na diagonal pra gente, dava pra ver um cigarro em seus lábios, enquanto entoava a canção, picava articulações e tendões com o cutelo. Não dava pra saber que carne era, até que meu irmão me cutucou e, com os olhos cheios de lágrima, apontou pro canto do porão. E lá eu vi o restante dos meus irmãos, que nunca foram adotados, pendurados, feito porcos, por ganchos de frigorífico. Não me contive quando vi a cena e um suspiro escapou. Foi o suficiente para a irmã Alice parar e olhar para nós. Corremos gritando escada acima. Enfim, eu já vi tanta coisa, mas contar isso ainda me assombra. Eu fico bem nervoso. Enfim, eu me escondi e pude ouvir um a um dos meus irmãos serem mortos pelo cruel cutelo da irmã Alice. Ou seja lá o que habitava aquele corpo. Eu fui salvo pelo elevador de comida. Me enfiei lá e só saí 2 dias depois. Até desmaiei lá dentro. E quando saí, nem sinal dos meus irmãos ou de toda a podridão daquele porão. A única coisa que encontrei foi um terço estourado no porão, bem velho. No final, o orfanato nunca mandou nenhuma criança para adoção. E aquelas mulheres nunca foram freiras. O que de fato acontecia com as crianças é um mistério. E eu prometi
por cada uma daquelas crianças que eu iria atrás de todas as freiras. Foi nesse dia que o Will me encontrou. Daí, tudo teve início.